Olá a todos vocês. Bom, gente, uma boa tarde para vocês. Estamos aí ao vivo, só agora 14 horas e 3 minutinhos. Se você não está assistindo essa transmissão agora em tempo real, porque você esqueceu de atualizar aí a página. Então, você que está aí na minha fanpage, aí no Facebook, no meu Facebook particular, aí no canal do YouTube ou no canal do G+, se você não está assistindo, você tem que ir lá dar um F5 para atualizar a página e vocês verem aí essa transmissão. Bom, antes de eu passar a palavra aqui para o Gerson Duque, que vai fazer a sua apresentação, vai colocar alguns pontos e regras, vai falar também o nome do rapaz que pode estar ao seu lado, que hoje vai estar ele lidando com a questão do time, para que haja um bom aproveitamento desse debate de hoje. E antes disso, passar a palavra para o Gerson Duque, eu quero mandar um abraço para o pessoal que já está aí assistindo essa transmissão, um abraço para o Cícero Bisco, para o Rodrigo Lewandowski, para o Davi Ferreira, para o Wikital Comércio e Serviço, JW Souza, Walter Cid Souza, Dinho Moreira, mas aqui nós temos Sacerdócio Real, o Brian, Personal Trainer Luciano, Jânio Garcia, Debate Livre, Digitus Tech, Joab Onieski, Flávio Alves, Jean Reis, Jadires Costa, William Fernandes, Fábio Júnior, Dalton Piotto lá de Curitiba, Darto Velho, Douglas Silva, William Fernandes, Bruno César, Lene Silva, Douglas Silva, Silvio de Freitas, um abração, Silvão, Freitas André, Jânio Garcia, Charles Ribeiro, Leandro Pereira, é isso aí, gente. E vem também Alexandre Santos, Anderson Barreto, bom, já muitas pessoas vão estar aí visualizando, então nós já temos, nesse exato momento, 61 espectadores. Agora já não tem mais 61, já passou disso. É aquele negócio. O Gerson propôs a parte da tarde, ele vai explicar também, porque ele é músico, né? Toca um excelente cavaquinho, vi alguns vídeos dele também, e ele tem os seus compromissos aí, o período noturno, assim como eu também tenho. Então, o horário mais proveitoso para ele, para mim também deu certo, o horário da parte da tarde. Infelizmente, né, ao vivo, poucas pessoas poderão assistir, mas não há problema algum, porque esse vídeo depois será renderizado pelo próprio YouTube e o próprio YouTube vai acabar postando esse vídeo. Bom, Rodrigo Mendonça aí, tá vendo a gente? Agora disparou de vez. Agora tem o Gerson Duque, se prepara, filho, porque agora disparou aí. E é o seguinte, se você puder depois, Gerson, abrir lá o chat, porque possivelmente algumas pessoas dentro do debate vão querer fazer algumas perguntas dentro do assunto. Então, se as pessoas fizerem a pergunta dentro do assunto, senhores, viu? Se você fizer a pergunta dentro do assunto, isso após a pessoa explicar o seu conteúdo. Aí vocês podem fazer a pergunta dentro do assunto, ou direcionada para a minha pessoa, ou direcionada para o Gerson, e aí nós vamos procurar responder. Mas isso depois que nós concluirmos toda a nossa argumentação. Vamos deixar um tempinho para vocês interagirem aqui conosco. Tá certo? Gerson, boa tarde, seja bem-vindo, se apresente aí, fale sobre as regrinhas, como será esse debate, e apresente seu amigo aí, o qual vai estar aí lidando com essa questão do tempo aí para nós. Fica à vontade, Gerson. Boa tarde, professor Fábio Sabino. Eu estou aqui com o Guga Reis, o amigo que vai estar mediando em relação ao tempo. Né? Só isso mesmo. Vai ser uma mediação cheia de normas e regras. Um abração para o pessoal aí. E eu agradeço por aceitar, né, esse debate, porque houve aquele hangout, e como eu disse, eu nunca participei de hangout, nem de debate assim presencial, eu tenho até costume, mas debate na internet nunca houve. Tanto é que eu entrei pro hangout porque eu nem soei minha mente como um debate e tal. E aí eu propus esse debate com a regra, que eu vou estar citando aí a questão dos minutos de cada um, para que tenha uma ordem, né? Eu tenho meu minuto, você tem seu minuto. E eu creio que esse vai ser o primeiro de vários aí, com outro pessoal, o pessoal que já me convidaram aí para hangout e tudo. Vou começar a participar, interagir mais, porque tem uns 3 meses mais ou menos aí que eu não gravo vídeos aí no meu canal, que eu tenho um outro canal, né, de música, Cicinho do Cavaco, o qual é o meu trabalho, e eu dou mais atenção a ele. Eu vou estar citando um tempo aqui para o pessoal se basear na ordem, né, desse debate. Nós vamos começar com a introdução, lembrando que o debate, como está na descrição aí, é sobre Deuteronômio, capítulo 18, a questão se aquele profeta é Jesus ou não.
E vamos começar com a introdução de cada um. Será 10 minutos de cada um. Depois dessa introdução, cada um explicar a sua tese, né, dar a sua tese, será 3 minutos de cada uma fala. Ou seja, por exemplo, eu falo 3 minutos, você fala 3 minutos. Depois eu falo 3 minutos, você fala mais 3 minutos. Eu falo mais 3 minutos, você fala mais 3 minutos. Depois disso aí, vamos para uma pergunta de 1 minuto. Apesar que não precisa ser também, pode passar, não tem problema. E a resposta livre. Entendeu? A resposta livre. E por final, a última fala de cada um, 5 minutos de cada. Aí, isso aí é legal para o pessoal ficar atento aí a essas regras. E eu esqueci de te falar, Fábio Sabino, sobre a regra em si, que eu quero propor assim, ó, quem começar, porque a gente não sabe quem que vai começar. Então, quem começar é o que vai terminar. Tipo, se você começar a dizer a sua tese, é você que termina a última fala de 5 minutos do debate. E se eu começar agora a explicar a minha tese, sou eu que termino a fala última de 5 minutos. Mas é os 5 minutos para os dois ou apenas para um? Não, no final não vai ser 5 minutos para terminar o debate, que eu citei agora, né? 10 minutos, depois 3, 3, 3, 3, 3, 3. Todos terão o mesmo tempo. Não, eu estou falando. Então, uma ordem de quem vai terminar a última fala, é isso? Isso, quem começar agora vai ser o que termina. Não, para mim depende, não, tranquilo. Pensei que um apenas ia fazer um resumo final e o outro não. Não, tranquilo, fechou. Sem problema para mim. Você quer começar ou quer que eu comece, então? Porque se você começar agora, você... Não, não começar não, fica à vontade, não. Fica à vontade, pode começar. Fechado. Eu vou ler o texto, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Só vou ler esse texto mesmo. Creio que a maioria das pessoas já sabem e já acompanhou o outro Hangout, pode ler todo o contexto. Então, o que é que eu entendo? Eu já venho respondendo o que é que eu creio, né? O que é que eu imagino em relação a esse assunto. Eu entendo que isso aqui está se referindo a Cristo. Quando o Senhor prometeu a Israel que enviaria um profeta ou seja, um profeta como Moisés, semelhante a Moisés, esse texto, segundo o que eu entendo, é claro, diz que Deus levantaria um profeta. O texto não está dizendo o profeta, se referindo a algo único e exclusivo, entendeu? Mas ele fala que levantaria um profeta. Legal. Eu entendo que ele está se referindo a todos os profetas que surgiram naquela época e posteriormente que vieram surgir. Está se referindo a isso aí. Só que o final desse texto que diz que Deus levantará um profeta, beleza, artigo indefinido, um profeta, que segundo até em outro vídeo você falou que de vez em quando vai levantar profetas, e eu concordo com isso, mas a continuação desse texto que diz semelhante a mim, essa continuação já é uma continuação de exclusividade, porque ele diz que não é simplesmente levantar um profeta, mas é levantar um profeta semelhante a Moisés. E essa parte final semelhante a mim, que eu interpreto que é Jesus. Eu entendo que é Jesus. Por que eu entendo que é Jesus? Porque nenhum profeta foi semelhante a Moisés. O historiador Flávio Josefo, no livro dele, Antiguidade Judaica, o livro 2º, o capítulo 5, a partir da página 140, ele fala ali que Moisés ele se tornou um personagem, o maior personagem que existiu para os hebreus. Ou seja, ele disse que Moisés, para o povo hebreu, era chamado de um grande profeta. E tem uma parte, né, segundo até o teólogo André Rodrigues de Oliveira, ele tem uma parte que, nesse livro, o Flávio Josefo fala que Moisés, quando ele crescia, ele demonstrava muito mais um espírito de inteligência do que era permitido para a sua idade. Ou seja, mesmo ele brincando, ele dava sinais de que seria uma pessoa extraordinária e tal. E disse que quando ele completou 3 anos de idade, Deus fez brilhar no rosto dele uma grande beleza que as pessoas, até simples, leigas, ficavam maravilhadas. Ou seja, essa citação acima, até nisso, ele criança, se assemelha com Jesus, e o que Lucas escreveu em Lucas,
no capítulo 2, versículo 40 e versículo 52, que diz que Jesus, né, a criança crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, o que acontece? Como eu falei acima, nenhum profeta, Deus enviará um profeta a Israel. Beleza, se refere àqueles profetas da época e que vieram depois. Tanto é que o texto mais embaixo diz que o profeta, se esse profeta vier a pecar contra o Senhor, ou seja, mostra que aqueles profetas, né, que Deus ia levantar, poderia pecar. Isso não tem a ver com Jesus. Mas eu creio e entendo que a última frase que diz semelhante a mim, aquilo é algo exclusivo, não é simplesmente qualquer profeta. Ah, Deus enviou o profeta, cumpriu a profecia. Não, o profeta tem que ser semelhante a Moisés. E em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 10, quando Moisés morre, diz o texto que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, quem o Senhor houvesse tratado face a face. Ou seja, só Jesus cumpriu isso, depois de mais ou menos 2011 depois. Mas até o tempo de Moisés, o tempo que foi escrito, né, não sei quem terminou o Deuteronômio depois que Moisés morreu, mas ele disse que nunca mais se levantou o profeta como Moisés, a quem o Senhor tratasse face a face. E por que eu creio, entendo, né, o fundamento, segundo o que eu entendo, que Jesus ele é o cumprimento disso. Essa semelhança entre os dois. Moisés ele trouxe uma legislação, quem originou isso aí da parte de Deus, para o povo. Os outros profetas que vinham, eles pregavam essa lei, esse concerto, esse mandamento, e anunciava que viria um novo mandamento, um novo testamento, falando de Cristo, segundo o que eu entendo. E só Jesus, né, que trouxe o novo mandamento. Você vê essa semelhança é por isso que até hoje existe o debate da lei de Moisés e a lei do Evangelho, a lei de Cristo. Segue qual? Ah, segue as duas? 5 minutos. Ou segue uma, ou segue a outra? Ou seja, em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, ou se não, Hebreus 12, 24, mostra que Jesus é mediador de uma nova aliança. Vemos a semelhança. Houve uma antiga aliança de Moisés e Jesus veio sendo mediador de uma nova aliança. Moisés, ele levantou o povo, né? Ele levou o povo à terra prometida. Jesus vai levar a Nova Jerusalém. Moisés alimentou o povo, guiou o povo, fez milagres, abriu o mar, alimentou com maná, água saindo da rocha e tal. E Jesus, vemos essa semelhança de guiar o povo, de ser um legislador, de multiplicar pães e peixes, de andar pelas águas, ou seja, fazendo milagres. E algo que eu quero falar é que existem profecias, eu entendo assim, nas escrituras, que elas se cumprem em partes, entendeu? Como, por exemplo, tem a profecia de Ezequiel 26, versículo 5, mas eu não vou nem falar dela. Tem a de Daniel, que já passou 5 minutos, e no capítulo 9, versículo 27, fala também Daniel 11, 31, e Daniel 12, 11, fala ali sobre o abominável da desolação. Diz que ele profanaria o santuário, tiraria o sacrifício diário e estabeleceria a abominação desoladora. Né? No ano 175 a.C., mais ou menos, o Antíoco Epifânio ele invadiu Israel, né? Matou muitos dos judeus e profanou o templo, proibindo o culto judaico, mandou construir um altar ao deus Zeus e sacrificou porcos, cometendo abominação. E muitos, até hoje, tem gente que interpreta dizendo, não, ele cumpriu essa profecia de Daniel e tal, fazendo isso, ó, que semelhança. Só que em Mateus 24, 15, Jesus, ele fala sobre esse abominável da desolação, o qual disse o profeta Daniel. E tá lá, quem lê, entenda. E ele disse que 3 minutos. Viria o abominável da desolação e ia ter uma grande tribulação, como nunca houve, nem no presente momento, e nunca haveria. E ele mostrando que ia acontecer de novo. E Lucas 21, versículo 20, ele já dá uma interpretação dizendo que quando vocês verem Israel sitiada, aí vai haver a perseguição e tal. E usa o mesmo texto de Jesus de Mateus 24, né? Que quem estiver nos campos não fuja para a cidade, quem estiver na cidade fuja para os campos e tal. E vemos essa semelhança. Outro exemplo é que, segundo os Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3,
né? Eu estou falando da profecia que se cumpre em partes. E você percebe que isso que aconteceu no ano 70, de o rei Tiro invadir e fazer essas coisas, mas mesmo assim, que Lucas falou em Lucas 21:20, que quando você vê Israel sitiado de exércitos, mesmo assim o que aconteceu no ano 70 não foi o cumprimento, porque Jesus disse que ia haver uma grande tribulação que não houve nem antes, nem no presente momento, e nunca jamais haveria. E vemos o Holocausto com Hitler, acho que mais de 6 milhões de judeus mortos e tal. Então, não houve o cumprimento ainda total. Outro exemplo, segundo Tessalonicenses 2:3, que Paulo fala que vai vir o filho da perdição, o homem da iniquidade que se assenta no santuário de Deus, ostentando ser igual a Deus, é objeto de culto e tal. Aí surgiu o Papa, século IV e tal, surgiu o Papa, né? Se assentando no santuário de Deus, sendo objeto de adoração e de culto, e dizendo que acima das escrituras, da experiência do pessoal, que ele é o vicário dos filhos de Deus, o substituto do Filho de Deus, o representante e tal. Só que muitos disseram, se cumpriu, esse é o anticristo. Só que João, em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele fala que viria o anticristo, e ele disse que muitos anticristos surgiram. Ele fala que quem nega a Jesus, esse é o espírito do anticristo. Você percebe que vai se cumprindo. É o espírito, como em 1 João 4:3 também, ele fala que muitos anticristos surgiram, vem surgindo pelo mundo afora. Ou seja, eu estou dando um exemplo aqui de profecias que se cumprem em partes, para dar exemplo de Deuteronômio 18. Que essa profecia, eu imagino que os profetas que surgiram, né, vai levantar um profeta, vai levantar profetas de vez em quando, para ser justo, para não ser como os mágicos, os feiticeiros, e como tinha tudo coisas contra a lei de Deus e tal, os verdadeiros profetas. Mas eles são tipologias, segundo o que eu entendo, que se cumpriu e teve a sua concreção. Ou seja, Jesus foi um antítipo disso. 20 segundos. Entendeu? Jesus foi a concreção disso. Então, eu dei esse exemplo aqui do anticristo, ou do abominável da desolação, para mostrar que tem profecias que vêm se cumprindo. Então, creio e entendo que Jesus ele é o cumprimento disso. Tanto é que a gente vê o próprio Pedro, em Atos do capítulo 3, versículo 22, citando isso aí. Terminei. Tá. Quanto tempo você usou para isso, Gerson? 10 minutos eu parei. Ok, 10 minutos, beleza. O que acontece, senhores? Tem muita gente aí já no chat, nós estamos agora com 174 espectadores, depois eu dou uma boa tarde para todo mundo aí. Bom, gente, foram 10 minutos de introdução e 10 minutos de uma salada. O debate é concernente, vamos lá, eu não vou usar nem 10 minutos para isso não, mas vamos entender o que é o debate. O debate, não esquece de fechar seu áudio, tá, Gerson? Por favor, para não atrapalhar o meu aqui. Já está marcando? Aqui pode marcar os 10 minutos? Já pode marcar, já estou falando. Pode marcar uns 10 minutos. A gente vai marcar agora aqui. Eu preciso dar alguma consideração. Não, eu comecei a falar, já pode marcar os 10 minutos. Ah, beleza. Fecha o áudio para mim não coisar. O que acontece hoje? Nós temos aí, hoje, o debate proposto foi para debater Deuteronômio 18. Deixa eu explicar como que eu, o professor Fábio, eu lido. Se eu vou fazer um debate concernente ao assunto, eu vou debater aquele assunto. Quando é que eu, professor Fábio, farei menção de alguma questão paralela? Quando ele esgotar a interpretação de Deuteronômio 18. Porque se eu não consigo explicar Deuteronômio 18, o que adianta eu querer citar tantas outras passagens totalmente fora de contexto? Ou seja, é apenas um artifício de tentar explicar alguma coisa, mas não acaba explicando nada. E eu, professor Fábio, não uso a palavra eu creio, eu acho, não. Eu, professor Fábio Sabino, eu provo por A e mais B que Deuteronômio 18 especificamente não se aplica a Jesus. Aí vem a pergunta, por quais razões, né? O Gerson Duque fez a menção, o porquê ele crê que Deuteronômio 18, o versículo 15 ou o versículo 18, mais preciso, versículo 18, se aplica a Jesus. Só por causa do vocábulo, por causa de um vocábulo, olha só que interessante, não é o contexto todo. Ele crê, ele não fundamenta, ele crê.
Por causa do vocábulo semelhante. Por causa do vocábulo semelhante. Aí vem a pergunta, o que é semelhança? Ou quais foram, né? Vamos colocar semelhante no sentido do quê? De características. Aí vem a pergunta que eu faço. E se você puder anotar, Gerson, você já anota. Aí quando você tiver o tempo para responder, né? Porque eu vou ter o tempo de fazer uma pergunta, você vai ter o tempo de respondê-la. Então, dentro dos meus 10 minutos, eu já faço a pergunta, você anota, aí depois você só responde no momento que responde as perguntas. A pergunta que eu faço é a seguinte: quais foram as características de Jesus em comparação a Moisés? Ou seja, Moisés é o protótipo. Né? Moisés é o protótipo. Aí, quais foram as características de Moisés e que Jesus teve essas mesmas características para ser semelhante a Moisés? E outro detalhe, Gerson, seu áudio está aberto, está vazando aqui para mim, tá? Não esquece de fechar. O que acontece? Aí, existe um texto, depois eu vou preparar Deuteronômio 18, um texto em... Quer ver? Gerson, seu áudio está aberto, fecha ele para mim, está dando retorno, por favor. Em Mateus 16, 13, olha que interessante, perguntaram assim para Jesus: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí, se Jesus, olha só que interessante, só em cima desse versículo aqui, se Jesus realmente é a semelhança de Moisés, por que ninguém comparou Jesus com Moisés? O próprio Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí, o que a população dizia? Uns dizem que tu és, vamos lá, uns dizem que tu és João Batista, Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Interessante. Citar o nome de João Batista, Elias, Jeremias, mas não citar o nome de Moisés. Gerson, seu áudio está aberto. Eu vou fechar aqui, tá? Porque está vazando para mim. Eu mesmo vou fechar o seu áudio aqui para não atrapalhar aqui o meu comentário. Não tem como aqui, senão eu vou ter que te ignorar. Fecha o seu áudio em cima. Aí em cima, ó, tem o desenho do microfoninho, só fechar. Só fechar em cima. Aí olha em cima, tem o desenho da câmera, tem o desenho do microfone. Só clicar no microfone que o seu áudio fica fechado. Aí em cima, aí na sala mesmo, aí na sala. Aí em cima tem o desenho do microfone. Aí na sala do debate, aqui na sala, olha em cima assim, ó. Isso. Desativar o som do microfone. Só clicar ali que você desativa o som do seu microfone. Aí, beleza, agora fechou. Agora tá fechado. Bom, então, o que acontece? Voltando ao raciocínio, esse é o problema, que é quando eu perco o raciocínio. Então, essa regra tem que ser primordial. Então, o que acontece, senhores? Você vê que em Mateus, o consenso que a população tinha, agora vem a pergunta, ninguém, do período de Jesus, a comunidade toda de Israel, segundo essa referência, a única referência que eu vou usar nessa minha introdução, ninguém comparou Jesus com João, comparou Jesus com Elias, comparou Jesus com Jeremias ou um dos profetas. Aí vem, peraí, um dos profetas. Aqui é um tom um pouco de desprezo, profetas. Aí alguns querem colocar, não, mas Moisés está incluído aí nesses profetas, professor. Aí eu pergunto, dentro do judaísmo, qual o personagem mais importante do judaísmo? É João? Não. É Jeremias? Não. É Elias? Não. Quem é? Moisés. Interessante, né? Um contexto temporal. Pessoas da época de Jesus, se esse semelhante aqui, ó, que Deuteronômio 18 é Jesus, então só na cabeça de pessoas que não têm conhecimento de nada. De nada. E nem de Deuteronômio 18. Que é isso que eu vou provar. Que quem crê. Porque se fundamentar, vai ver que não se aplica a Jesus. Mas se a pessoa crê apenas, aí coloca o que quiser. Eu creio em Papai Noel, eu creio em Coelhinho da Páscoa, eu creio em Saci Pererê. Mas eu creio. Mas o senhor não prova, professor. Então, mas eu creio. É assim que algumas pessoas querem lidar. Elas não têm fundamentos, não provam, aí fica crendo. Então, se for para crer, eu creio em qualquer coisa. Não precisa provar nada. Pronto, é crer. Ok? Quantos minutos eu tenho? Só levantar o dedo que eu vou saber. Ok, 5 minutos. Então, fica essa questão de apenas crença. E aí você tem vários exemplos. Aí você pega semelhante. E eu vou trazer aqui a estruturação. Hoje vou dar aqui uma aula para os senhores de graça.
uma aula de estruturação textual dentro do hebraico. Vou usar o texto da BHS, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Já vou explicar o que eu vou fazer aqui hoje. Vou pegar o contexto paralelo que é lá em Atos e vou provar para os senhores, que a interpretação que o escritor fez lá em Atos, comparando aquela menção de Atos com Deuteronômio 18:15, é totalmente irregular, desconstrói totalmente o que está escrito lá nos textos lá do Antigo Testamento. Isso eu vou provar dentro do grego para os senhores, dentro do hebraico para os senhores, e a estruturação que vai ser a parte da crítica literária para vocês entenderem por que o escritor de Deuteronômio 18 escreveu tudo o que ele escreveu. Qual o objetivo e qual a importância naquela época para as pessoas que iriam ler aquilo. E ele colocou também ele falou, Deus nunca foi mediador, ele falou lá de Hebreus, ele fez uma salada, né? Mas só explicar. Gente, Jesus nunca foi mediador de uma nova aliança. Jesus nunca, dentro dos 4 evangelhos, falou que ele seria o mediador de uma nova aliança. Isso não existe. Primeiro que ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Segundo que Hebreus não era nem para fazer parte do cano. Então, por isso que eu falo, querem debater comigo? Debata com fundamento. Então, eu vou só me deparar, por enquanto, né, na minha argumentação, Deuteronômio 18. Depois, eu faço análise de contexto paralelo, que é Atos. E não vou sair disso. Apenas Deuteronômio e Atos. E a minha pergunta que fica para o Gerson é: quais foram as características de Jesus em comparação a Moisés? Ele vai falar um monte de coisa aí, sem contexto, sem fundamento, sem nada. Mas um texto que eu já utilizei, provando que Jesus não é Moisés, porque quando questionaram quem era Jesus, em comparação a quem, compararam Jesus semelhante a João, semelhante a Elias, semelhante a Jeremias, menos Moisés. Obrigado. O tempo que me resta, não preciso dele, por enquanto. Fique à vontade, Gerson. Meu áudio foi liberado, sabe dizer? Tudo ok? Vamos lá. Eu não vou responder agora porque ainda tem 3 minutos de cada e quando terminar, aí terá a parte que cada um vai perguntar e responder. Você disse aí que Judas, né, que o judaísmo, até onde eu estou aqui, na verdade que os judeus, né, eles têm Moisés como o grande profeta e não Jesus. É claro, foi o que eu citei mais cedo, até o Flávio Joséfos fala isso nos livros dele. Eles não aceitaram, não tem Jesus como o profeta, ou o cumprimento dessa profecia de Deuteronômio e de nenhuma outra profecia. Isso aí que você falou é claro, e eu acho que todo mundo sabe disso. Entendeu? A questão de os judeus não crerem nisso, não entenderem assim, isso não quer dizer que eu concorde. Para mim, os judeus não são infalíveis e não são os donos da verdade. Outra coisa que você estava falando, batendo muito na tecla sobre essa questão de Gerson crê, mas eu vou provar. Eu não creio, eu provo. Eu já falei e repito. Meu conceito de crença, existe vários conceitos de crença. Até na Bíblia, a palavra crer, existe vários conceitos. O meu conceito de crença é o que está em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, que o escritor aos Hebreus disse que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção, de fato, das coisas que se esperam. Esse é o meu conceito de fé. E eu uso essa linguagem, eu creio, eu estou dizendo, eu tenho, eu entendo, o meu fundamento é assim e tal. Esse é o conceito, entendeu? É por isso que eu falo assim. Mas as escrituras, eu vou ler aqui João, no capítulo, e eu uso o meu padrão de interpretação. Eu não é um padrão acadêmico, nunca frequentei, mas é o meu jeito de estudar e interpretar a Bíblia. Vamos lá. João, capítulo 1, a partir do versículo 45. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ou seja, deixa eu ver... 40 segundos.
Então, eles dizem isso aí. Em João, eu até me embananei com isso aqui. Em João, no capítulo 1, versículo 21, perguntaram a João Batista, você é Elias? És o profeta? Ó, pergunta, não, ele não pergunta, é um profeta? Porque ele é profeta, porque Jesus disse assim, ó, o que viestes a ver sobre João Batista? Um profeta? Sim, mais do que profeta, dos que nasceram de mulher, entre João Batista não tem maior tal. Só que João disse, porque a pergunta foi, és o profeta? Ele disse, não sou. O povo esperava um profeta. Na outra fala, eu continuo sobre essa afirmação. Seus 3 minutos agora. Bom, gente, eu vou aproveitando então o meu tempo. Eu vou lidar com o debate que é Deuteronômio 18. Aquilo que eu estou vendo vai ficar meio difícil. Vai haver bastante citação de vários versículos, tentando fundamentar, que não está fundamentando nada. Bom, Deuteronômio 18, 9 a 22, quem puder abrir, abra aí para entender o contexto. O versículo 9 diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. O que acontece? O contexto todo do Deuteronômio 18 está falando que a nação de Israel iria adentrar em novas cidades, iria conquistar novas cidades. E aí vem a lei já precavendo quando eles adentrassem ao novo recinto, para que a nação de Israel não aprendesse conforme as abominações dos povos os quais eles iriam conquistar. Isso é o versículo 9. O versículo 10 ainda diz assim, ó, não se achará entre ti, entre a nação de Israel, quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, aí começa a colocar o que Deus não queria, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Versículo 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aí vem o versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lance de diante de ti. Então Deus, vamos colocar assim do jeito que está aí na Bíblia, né, em Deuteronômio, Deus tinha uma preocupação quando o povo conquistasse uma nova terra, que aí o povo poderia se desviar. Aí Deus, preocupado com isso, faz o quê? Bom, eu sei que o povo lá é um povo obstinado, é um povo de abominações. Então eu, Deus, vou falar para Moisés. Moisés, é o seguinte, então eu vou levantar profetas para que a nação de Israel não consulte isso. Que o povo de Israel não procure essas pessoas pensando que vão estar me adorando, pensando que vão estar me servindo. Esse é o contexto de Deuteronômio 18. Apenas um pouco. Quantos minutos eu tenho? Só levantar o dedo que eu vou saber. Ok. Então, por enquanto, esse é o contexto, dentro desse meu tempinho. Depois eu vou retomar meu tempo e vou destrinchar todo esse Deuteronômio 18. Depois eu vou lá para Atos, para provar as aberrações que existem dentro dos manuscritos, dos papiros, dos códices, as aberrações que o povo está crendo em coisa que nem sabe a fundamentação que existe ou nem existe. Muito obrigado, não preciso mais do meu tempo não. Obrigado, fica à vontade. Vamos lá, continuando. Eu entendo que o contexto é o mínimo. O contexto, eu acho que já foi até explicado ou falado que esse texto, Deus vai levantar um profeta, e não o profeta, se refere aos profetas da época, que veio posteriormente. Só que quando o final da frase, mais semelhante a mim, semelhante a Moisés, isso não se cumpriu em nenhum profeta que surgiu, tanto é que Deuteronômio 34:10 diz que não se ouve profeta como Moisés, a quem o Senhor falasse face a face. Isso se cumpre em Cristo. Deus falava face a face, entendeu? Com ele, e o povo esperava, segundo as Escrituras, um profeta. Tanto é que em João, quando perguntaram a João, que era o Batista, era profeta, e perguntaram, você é o profeta? Algo exclusivo. E não um profeta. Se perguntasse, você é um profeta, João? Eu sou um profeta. Ele poderia responder. Mas você é o profeta? Ele disse, não sou. Eu sou uma voz que clama no deserto. Em João, no capítulo 6, versículo 14, quando Jesus ele multiplicou ali os pães e os peixes, disseram, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir. Em João, no capítulo 7, versículo 40, quando Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de água viva, tal, disseram, este é
o profeta. Entendeu? Então, esses textos mostram que o pessoal esperava um profeta exclusivo, que é o profeta, que pode ser chamado de o profeta, que é o profeta semelhante a Moisés, o único que foi semelhante a Moisés, de trazer também um mandamento, né, um novo mandamento, Hebreus 9:15, né, mediador de uma nova aliança, que os profetas anunciaram, como o próprio Jesus, e o escritor Lucas fala em Lucas 24, versículo 27 e 44, que Jesus começando por Moisés, ensinando aquele jovem a caminho de Emaús, Jesus começando por Moisés e passando por todos os profetas, lhes explicava, lhes expunha o que em toda a Escritura constava a seu respeito. E no versículo 44 ele fala que não convinha que o Cristo ele cumprisse, né, nele tudo que foi escrito pelo Moisés, pelos profetas e nos Salmos. E o próprio João, em João 5, versículo 46, ele disse que se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés ele escreveu a meu respeito. Não só várias outras partes, mas supostamente também ele estava se referindo a Deuteronômio 18:15, que Moisés disse, vai levantar um profeta semelhante a mim. Isso se cumpriu em Cristo. Bom, gente, referente a essa passagem que eu já fiz menção, né, se vós crescem em Moisés, isso aí eu já tenho exaustivamente, está aí no YouTube, tem exposto, então eu não vou adentrar. Vou voltar ao tema que é Deuteronômio 18. Vou continuar no Deuteronômio 18. Eu parei no versículo número 14, ao versículo 13. O 13 diz assim, ó, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Esse perfeito no sentido das pessoas não adentrarem as regras do qual o que estava acontecendo nas outras nações. Porque essas nações que as de possuir ouvem, pega o verbo ouvir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, as nações pagãs, o qual a nação de Israel ia adentrar, era uma nação que tinha várias questões, vários profetas, vários adivinhos. Ela lutava para os deuses daquelas nações. Aí vem o 15 agora, o 15. O Senhor teu Deus, ó, esse nome teu Deus, não Deus de lá, viu? O Senhor, o tetragrama, o teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti. Do meio de quem? Do meio dos povos dali, do povo de Israel. De teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A ele ouvirás. Lembra que eu falei? Grave o verbo ouvir. Então, óbvio, nação de Israel, não é para vocês ouvirem os profetas da nação, o qual nós iremos adentrar, não, viu? Vocês vão ter que ouvir o profeta, ou os profetas, que Deus vai levantar entre nós aqui, nós irmãos aqui, nação de Israel. Esse é o contexto, esse é o sentido. E não numa questão temporal, mas por que Deus não levantaria? Mas Deus só iria levantar por qual razão? Vou ver a pergunta. Por qual razão Deus iria levantar profeta semelhante a Moisés? Porque Moisés combatia essa questão daquilo que era abominável ao Senhor. E que sentido é semelhante a Moisés e os profetas? Teriam que ser profetas, pessoas dentro da nação de Israel, que fossem como? Que também combatesse essa questão de abominação. Você quer saber? É só você pegar todos os profetas da história bíblica. Os profetas da Bíblia combateram o quê? Aquilo que era abominável ao Senhor. E quando era que era abominável? Quando eles entravam em um novo povo, em uma nova terra. Isso é o contexto. Então, o contexto não se remete ao futuro na pessoa de Jesus. A regra toda do capítulo 18 coloca na nova terra o qual eles possuiriam. Quantos minutos eu tenho? Ok. Então, até o qual eles possuem. Isso é regra contextual. É simples. Qualquer bom entendedor. Acabou meu tempo, ok. Se quiser terminar, pode terminar. Você fala. A questão do contexto, eu entendo que o contexto, ele não é só o pré-texto do Deuteronômio 18, o pós-texto, mas eu entendo como
toda a Escritura. Isso não quer dizer que a Escritura a Bíblia seja a palavra de Deus e etc. Eu acho que o que está aqui, em verdade, é a palavra de Deus, entendeu? Como tem a palavra dos homens e do diabo, e não que a Bíblia não tenha nenhum erro e tal, nem de tradução, não é assim. Mas eu tenho as Escrituras, a Bíblia, o conjunto de livro, como um contexto. Eu não posso ficar preso só em uma parte e ignorar toda a história, até livros de historiadores. Então, o contexto não está só no pretexto, no pós-texto, mas em outros livros também. E segundo o que eu entendo, é que tudo que você falou aí desse contexto é verdade. Deus ia levantar profetas verdadeiros para que o pessoal não viesse ver os mágicos, os feiticeiros e tal. Beleza. 2 minutos. Mas nenhum desses profetas que surgiram, que eu já citei 2 vezes, se cumpriu o que diz esse texto, que Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Não surgiu ninguém semelhante a Moisés. Surgiu um profeta, mas ninguém semelhante a Moisés, entendeu? Tanto é que os próprios Israel, os próprios judeus, o povo hebreu, que não aceitaram Cristo, mas eles não têm ninguém semelhante a Moisés. Ele não diz, surgiu um outro que é semelhante a Moisés, que é comparação com Moisés. Não, tanto é que ele tem o Moisés como o maior profeta. Só quem crê em Jesus Cristo, que crê e entende que Jesus, ele é o cumprimento disso, que toda a escritura, como Lucas, Jesus fala isso, Lucas 24, verso 27, 44, que toda a lei, os profetas e tudo que está nos salmos falaram dele, apontavam para ele. Só quem crê nisso, que Jesus é o cumprimento disso, é o profeta semelhante a Moisés e até maior do que Moisés. Porque ele não só trouxe a palavra de Deus e um novo mandamento para os homens, mas ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é o segredo para se aprender e entender e interpretar a palavra de Deus, porque ele é a própria palavra encarnada. É por isso que ele dizia em João 13, novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros. Como? Se já mandava amar. Mas ele fala, assim como eu vos amei. Ou seja, ele era um modelo, que nem Moisés foi modelo, tinha que sacrificar para si próprio. Então a palavra encarnou e foi o modelo. Então, por isso que ele trouxe um novo mandamento, e muito superior, como diz os escritores hebreus, em Hebreus 8 e outros capítulos e versículos. Então, eu acho que todo o contexto mostra que Jesus, ele é o cumprimento total, o antítipo, né, das figuras dos profetas que vieram surgindo e apontando para ele, entendeu? Como exemplo que eu citei mais cedo, de profecias que falam coisas que vai acontecendo em partes até ter sua concreção sobre o abominável da desolação, que ainda vai acontecer. Ok. Bom, gente, depois eu vou chegar nessa questão que ele tanto bate o martelo, que é a questão da palavra semelhante, tá? Ao versículo 15 diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. As nações pagãs a quais Israel estava prestes a desapropriar, tinham adivinhos, que o vocábulo em hebraico é Ishmael, e Deus levantaria um profeta, um Navi, em Israel, a quem eles deveriam ouvir. O verbo suscitará, ou levantar, né? Vem do vocábulo hebraico, o troco refiro, Yaquim, que é o vocábulo que está aí, deixa eu colocar aqui. Yaquim, pronto. Yaquim, o que significa Yaquim aí dentro do tronco refiro, do tempo imperfeito, no versículo 18 também? Significa que Deus vai levantar de vez em quando. E não se refere a um único ato futuro. A palavra profeta aparece no singular, porque a palavra não se refere a um único profeta, mas todos os profetas, de acordo com o sentido coletivo da palavra. O profeta era para suprir o lugar de mais adivinhos em Israel. A referência é que é uma instituição permanente, não um profeta em particular. Um profeta em particular, então não é Jesus em particular, como quer colocar. Do meio de ti, de teus irmãos, em contraste com o quê? Com o contexto, que é os adivinhos, que muitas vezes eram de origem estrangeira, segundo o versículo 14, Números 22, 5. Depois da morte de Moisés, Deus levantaria um profeta como Moisés. Esse profeta seria um verdadeiro profeta. Duas características distinguem o verdadeiro profeta dos falsos profetas. Primeiro, o Senhor põe as palavras na boca do profeta. Esse simbolismo aparece na chamada de Jeremias e Ezequiel. Jeremias 1, 8 ao 10, 5, 14 e Ezequiel 3, 4 ao 10. A missão do verdadeiro profeta do Senhor foi comunicar a vontade e os propósitos a Israel. Isso era ser profeta de Deus. E aqui eu termino depois do versículo 18. Falta um minuto ainda.
Não, já terminei. Eu não preciso do meu minuto que restou, não. Tá querendo chegar na parte livre, né? Vamos lá. Bom, essa é a última sessão desses 3 minutos. Vai ser uma de Gerson e mais uma sua, Sabino. A gente aproveitou seu tempo aí para poder falar isso. Ok. Eu vou ler Atos, capítulo 3. O discurso de Pedro aqui. A partir do versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciado por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venha um tempo de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que falou Deus por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Versículo 22. Disse na verdade Moisés, 2 pontos. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, o escritor Lucas, em Atos aqui, ele torna a escrever essa passagem, né? E falando aqui o discurso de Pedro. O Pedro que andou, assim como outros apóstolos, supostamente 3 anos com Jesus, e quando Jesus morreu e ressuscitou, ele veio dar discurso e usou o que eu estou usando, Deuteronômio, que encontra lá no capítulo 18, para poder dizer que esse Cristo que padeceu, que morreu, ele ressuscitou, e ele é o que todos os profetas vinham falando, entendeu? E assim como Jesus, vemos em Lucas 24, que ele ensinava, né, Jesus, Lucas 24, versículo 27, e Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, eles lhes expunha o que em toda a escritura constava a seu respeito, versículo 44, que tinha que se cumprir o que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, o que falava dele. Então, você vê o próprio Pedro falando isso aí, dando isso aí, porque supostamente o tempo que Pedro passou com Jesus, ele ouvia Jesus, como vemos em Lucas 4,18, pegar o Antigo Testamento e dizer, isso aqui se cumpriu hoje. Eu acho que foi Isaías ou Daniel que ele leu. E se cumpriu em mim, que ele veio para dar vista aos cegos, libertar os cativos. E Jesus supostamente pegava os rolos e dizia, ó, isso aqui, ó, está falando de mim. É por isso que vemos o próprio discurso em Atos 7,37 de Estevão, citando a mesma coisa, que Moisés falou dele, que viria tal um profeta semelhante. Vemos todo um contexto veterotestamentário dos profetas e neotestamentário, entendeu? Em relação a isso aí. E como tem até a parte histórica de José, mostrando até a semelhança de Jesus criança com Moisés. Então, eu termino aqui. Terminou. Bom, gente, eu vou usar meus 3 minutos para agradecer a você pela audiência, 233 espectadores, mandar um abraço aí, personal trainer, Carniceiros FC, canal Emerson Costa, 100% Filmes, Leandro Gomes, Rodrigo já falei, Lewandowski, Fran Rodrigues, Maurício Ribeiro, Ivan Miranda, Marcos Aurélio, Sem Nome, Diego Santana, Debate Livre, Rony Correia, Rodrigo Santana, falei, DJ Torres, locutor e produtor, Fábio Júnior, Marcelo Cardoso, Dalton Piotr, falei, Coroné, Maurício Ribeiro, Bruno César, João Paulo, Liton Barbosa, Henrique AD, Cleiton Carvalho, Walter Cid Souza, eu vou falar Kill Bunda, Cobra no Arride, Fábio Rony Correia, já falei, Sérgio Henrique, já falei, Walter C, agora ficou só César Borges, Michel Dias, Eduardo Rabit, deixa eu ver quem mais aqui, Frank Rodrigues, Unção que Liberta, oh, meu Deus, Leandro Mora, João Paulo, Bruno César, Silvana Oliveira, Priscila Nascimento também, deixa eu ver quem mais aqui, Walter C, já falei, Bismarck Pereira, Mr. Marro, Leandro Gomes, Leandro Mora, Marcelo Matos, e Oswaldo Ômega, Carlos Caca, Dianinha, Isvonaldo, Livre Pensador, Jesus, Sem Nome, já falei, Wanderson, Cleiton, Freitas André,
Anderson Isidoro, Francisco Charles, Denis Mauro Santos Regis, Leandro Gomes, Janir Kleber, Fábio de Oliveira Lima, também Stephanie Vaz, Marcelo Matos, Frank Rodrigues, Francisco Charles, enfim, gente, muito obrigado aí, Diego Santana, Anderson Carvalho, Eduardo Rabi, já falei, Janir, etc e tal. Quantos minutos eu tenho ainda? Ok, então vamos lá, Henrique, AD, Rony, enfim, tá todo mundo aí, eu tô vendo aí, muito obrigado aí pela participação de todos vocês aí, e agora acho que vai ser melhor, porque agora acho que vai ser um momento, acho que do tempo livre, e assim eu vou poder compartilhar o meu esboço com vocês, para vocês visualizarem as fundamentações que Deuteronômio 18, e eu vou mostrar a aberração que o escritor lá de Atos dos Apóstolos fez, um lixo, uma autocontradição, e eu quero ver como que o Gerson Duque vai sair de uma pergunta-chave que eu farei com esse texto que ele acabou de ler, de Atos 3:22. Vamos ver como que ele sairá com fundamentação concernente à pergunta-chave que eu farei depois. Muito obrigado, senhores, pela participação de todos vocês. Vamos que nós somos 245 espectadores até o presente momento. Obrigado. Vamos lá. Agora vamos para perguntas e respostas. No caso, como começou com o Gerson, foi isso? Então já se faz a primeira pergunta ao Sabino. Minha pergunta, eu acho que tem a ver com todo esse contexto aí. A pergunta é: vemos o discurso de Pedro, que eu já cansei de citar, e Pedro, em Atos 3:22, usando o Deuteronômio, segundo o que consta em Atos, para falar que aquilo era Jesus. Jesus é o cumprimento. Vemos o próprio Lucas escrever, né, mostrar que Jesus falou a Emaús, que começando por Moisés e passando por todos os profetas, expunha aos dois jovens o que toda a escritura constava a respeito dele. Vemos o discurso de Estevão, em Atos 7 também, que ele citou Moisés, em Deuteronômio 18. E vemos a questão do João, a pergunta de João, capítulo 1, versículo 21, né? Tu és o profeta? Ou este é verdadeiramente o profeta? João 6,14, João 7,40. Este é verdadeiramente o profeta de Deus. Então a pergunta é, como você entende? A Bíblia, ela foi adulterada, isso não existe, isso foi me engano, quem colocou, quem escreveu, ou Pedro entendeu errado, aquela é uma visão de Pedro, Pedro não entendia o Antigo Testamento, ou teve a interpretação dele, assim como Lucas também teve o tipo de interpretação deles. Qual a sua resposta em relação a isso aí? Bom, você fez uma salada novamente. Perguntas, você usou textos fora de contexto que não representam. A sua resposta eu vou dar depois, quando eu começar a analisar Atos 3:22. Aí você vai ter realmente a sua resposta. Se foi invenção, se não foi, se consta nos manuscritos ou não, se existe irregularidades nos códigos ou não. Acerca de Atos, que eu vou só me deparar ao tema, que é Deuteronômio 18, e eu só vou para Atos porque existe referência paralela. Porque se não houvesse, eu não iria. Iria apenas destrinchar Deuteronômio 18. Essa, por enquanto, é a resposta que eu lhe dou. Quando eu chegar em Atos, aí você vai ter a sua resposta. Aí em Atos, eu vou fazer minha pergunta para você. Já utilizei meu tempo, não preciso mais do tempo, não. Não, você está no tempo livre. Eu fiz a pergunta, você está no tempo livre de poder responder, depois você faz a pergunta e eu respondo. Eu não vou usar meu tempo livre para esboçar o meu esboço de Deuteronômio 18, aí depois eu vou para Atos. Bom, gente? Então, vamos ao que interessa, já que eu estou com o tempo livre. Vou explicar para os senhores, não vou explicar tudo, porque vai ser muito maçante. Eu vou só compartilhar a tela para os senhores entenderem, como meu professor Fábio, eu lido e trabalho. Eu vou compartilhar a tela aqui, Gerson. Na hora que compartilhar, só me comunique, por gentileza, caso tenha sido compartilhado o meu esboço, por favor. Só me pergunte se está sendo compartilhado. Pode abrir o áudio e me informar se está sendo compartilhado. Ok, obrigado, tá? Bom, gente, o que acontece? Aqui eu trago o versículo 18, eu vou explicar uma estruturação textual. O que é uma estruturação textual? Bom,
Dentro da tradição maçorética, olha o termo que eu já estou utilizando, o termo técnico. Maçorético, vem de massorá, de tradição, tá? O trabalho rezado. Em Deuteronômio 18, 9, 22, está em duas partes, cada uma das quais termina com o marcador setumá. Se o camarada saber o que é setumá, então não vai entender porcaria nenhuma. No versículo 9 ao 13, 14 a 22. As 4 subunidades dentro do versículo 22 são indicadas por mudanças. Aí nós temos, isso é estruturação textual que vocês vão ver aqui agora. A partir de Moisés, a estruturação, ou seja, essas subunidades, o qual existe, isso distinguido pelo setumá, que é um parágrafo fechado, existe o setumá e o peturá, que é o parágrafo aberto em hebraico, tá? Aí a partir de Moisés, para o povo de Israel, para o Senhor e a Moisés. A passagem como um todo diz respeito à natureza da profecia no antigo Israel. Existem 2 tipos de falsa profecia, ao contrário do verdadeiro profeta, que mantém a tradição de Moisés. Deuteronômio 18, 9 ao 13, está preocupado com o falso profeta. E não está preocupado, senhores, com o profeta do futuro. São duas questões temporais. O problema que está dentro do contexto das nações, o qual era a abominação do que era exercido lá, o que as pessoas faziam. Aí vem a preocupação de levantar um novo profeta, porque lá existia falso profeta, que se transformaram em um Deus diferente do Senhor. E as tentativas de utilizar práticas pagãs para discernir o futuro. Esta seção introdutória pode ser esboçada em um padrão estrutural concêntricos. Primeiro, A, B, A, B, A. Essa é a estruturação dessa narrativa. Não copie as práticas abomináveis daqueles que vocês desapropriarão. Não use ciência pagã para discernir o futuro. Não faça uso de magia ou ocultismo. Tais práticas pagãs são abomináveis. Esteja a soledade no Senhor teu Deus. O foco da atenção nessa estrutura está na falsa profecia do primeiro tipo, ou seja, consultar falsos deuses, por meio da magia ou ocultismo, segundo o versículo 11. Formas pagãs de adivinhações não poderão ser utilizadas em Israel, versículo 10, pois tais práticas eram abominação ao Senhor, versículo 12. Se a pessoa não sabe estruturar um texto, fazer uma crítica literária dentro de uma regra contextual, que é o que eu estou apresentando agora aqui, meu camarada só vai ter que crer mesmo, mas sem prova alguma. As provas estão aqui. Isso é prova. Israel foi chamado para ser irrepreensível perante o Senhor, segundo o versículo 13. E isso significa que eles não poderiam praticar qualquer uma das práticas abomináveis dos cananeus, cujas terras eles tomariam. Deuteronômio 18, 14 e 22. Move-se da discussão da falsa profecia do primeiro tipo, que é profecia em nome de um Deus estranho, para a questão mais importante da falsa profecia, do segundo tipo, profecia, feita em nome do Senhor. Ou seja, não existia o falso profeta, mas existiria também aquele que estaria dentro da nação de Israel, que se tornaria um falso profeta também. Essa é a segunda preocupação, que em verdade não é a palavra de Deus em tudo. Aí nós temos a seção apresenta um tema importante dos profetas antigos e o do conflito profético. Análise prosódica, aí o Gerson acho que entende muito bem sobre isso, né? Sobre prosódica, né? Que é a questão de pronúncia, acentuação, ou questão de tonalidade de notas, altas, notas baixas, etc. e tal. Sugere a seguinte estrutura concêntrica em 5 partes. Aí tem: Deus levantará verdadeiros profetas em Israel, as pessoas solicitarão a mediação profética em Horebe, o Senhor fala, eu levantarei verdadeiros profetas, o falso profeta, ambos os tipos, deverá ser condenado à morte. Quem vai ser condenado à morte? O falso profeta vai ser condenado à morte. E como discernir o verdadeiro profeta? Quando é que se discerne? Quando sua palavra cumprir. No centro dessa estrutura encontra-se um breve discurso do Senhor, em que o Senhor declara que no futuro ele iria levantar verdadeiros profetas em Israel, como Moisés. No Monte Sinai, quando Deus se revelou a Moisés, o povo de Israel pediu a mediação profética. Tal mediação na vida posterior do povo de Israel levou a falsos profetas de 2 tipos. Aqueles que procuram outros deuses e os que afirmam ter mensagem do Senhor, mas cujas palavras não acontecem ou não ocorrem. Falsos profetas de ambos os tipos estão a ser condenados à morte. O único profeta aceitável em Israel seria a pessoa que Deus levantaria para comunicar suas palavras ao povo. Aí vem a nova estruturação, que os senhores estão vendo. Aí eu trago o foco, vou passar aqui. Agora vem aqui, interessante para as pessoas entenderem esse Deuteronômio 18. Vou colocar aqui. O Senhor colocará, só está aqui, ó. Destaca-se na estruturação, que isso eu fui buscar, um ponto de vista retórico, pela repetição do substantivo davar, que significa palavra, e a raiz verbal diber, que é falar. Aí eu peguei o texto maçorético, que é Deuteronômio 18, versículo 17. Eu tenho dibero, que isso aqui é verbo. Aí eu tenho devarai, substantivo. Vediber, verbo. Tudo que está em vermelho é verbo, que está em azul
é substantivo, tá? Aí nós temos aqui, eu faço um resumo aqui, ó. Estas palavras aparecem 9 vezes no discurso do Senhor, do versículo 17 ao 20, com o aumento da frequência, culminando com 4 ocorrências no versículo 20. A intensidade é mantida com 2 ocorrências no versículo 21, 5 ocorrências no verso final, para um total de 16 uso de davar, no espaço de apenas 6 versos do texto maçorético. Recorde-se que o nome do livro do Deuteronômio em hebraico também faz uso desse vocábulo que é Elei Hadevarim. Estas são as palavras. E aqui eu vou parar de compartilhar a tela para explicar onde eu quero chegar com isso aqui, senhores. Só para os senhores entenderem todo o meu raciocínio. Onde eu quero chegar com toda essa estruturação, que pessoas que não têm conhecimento vai ficar complicado. O teor de Deuteronômio, primeiro que o livro de Deuteronômio já diz que ele significa palavras. Hadevarim em hebraico. E dentro de uma estruturação, só quem entende de crítica literária, de exegese, vai saber o que isso significa. É quando você sabe a perspectiva do escritor da narrativa, onde ele quis chegar, o que ele quis transmitir. A única preocupação do escritor dessa narrativa de Deuteronômio 18 é que o profeta ao qual Deus levantaria era um profeta que tinha que apenas fazer o quê? Ensinar ou falar o que? A vontade do seu Deus contra aquilo que era contrário à vontade do seu próprio Deus. Por isso que a palavra davar, substantivo, diber, verbo em hebraico, está culminado dentro dessa estruturação textual. Isso que eu estou colocando para os senhores é fundamentos e não história da carochinha. Então, a única preocupação, quando Deus vai levantar profetas, é para que esse profeta apenas para aqui, gente, falar. E tem mais. E esse profeta, o qual ele teria que falar, tem uma questão. Se ele falasse alguma coisa o qual Deus não mandou, o que aconteceria com ele? Vamos pegar lá o versículo, quero que vocês leiam. Versículo 20. Porém, o profeta que Deus levantaria dentro dos filhos de Israel, porém o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, novamente, o verbo diber, né, davar, o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, existe uma grande probabilidade do profeta semelhante a Moisés, que Deus levantaria dentro da nação de Israel, esse mesmo profeta falar algo o qual Deus não falou. Então, entendendo o raciocínio? Isso em cima do quê? De uma estruturação verbal dentro do hebraico. Não estou falando agora português mais não. Para debater comigo, já falei, tem que ter fundamento, sim. Então, voltando à estruturação. Quando as duas principais seções, que é a lei dos profetas, são examinadas em conjunto, elas exigem uma estrutura concêntrica semelhante para finalizar essa questão de estruturação. Primeiro, profetas não são permitidos procurar mensagem de outros deuses. Deus levantaria verdadeiros profetas em Israel. As pessoas solicitariam a mediação profética em Horebe. O Senhor declararia que ele iria levantar verdadeiros profetas, e o verdadeiro profeta é aquele cuja palavra se cumpre e ela não volta atrás. Aí vem a questão. O pecado de falar falsamente em nome de Deus existiu? Existiu. Dentro da nação de Israel? Existiu. Jeremias 14, 14 ao 15. Jeremias 23, 16, do 21 ao 27. Jeremias 30, 33. Jeremias 27, versículo 9. Jeremias 28, 15. Jeremias 29, 8. Isso para provar que os profetas, o qual Deus prometeu semelhante a Moisés. O que é ser semelhante a Moisés? Vou pegar aqui uma outra questão, que ele falou tanto essa questão de ser semelhante. O que é ser semelhante? Primeiro, ser semelhante a Moisés não se refere à sua pessoa. Ser semelhante é ser um mensageiro. Esse é o sentido de semelhança aí dentro do hebraico. E não sentido como ele como pessoa. E várias pessoas foram mensageiros, como já falei de profetas. Essa é a estruturação de Deuteronômio 18. Eu só quero saber quanto tempo eu utilizei nessa minha explanação. Por gentileza, pode me falar qual o tempo que eu utilizei? Abre o áudio aí para mim ouvir, que eu não estou ouvindo. E vai olhar aqui. Quanto? 10 minutos. Quantos minutos? 10 minutos. Beleza, obrigado.
Essa parte eu já concluí. Já concluiu? Agora é sua pergunta. Sabino? Agora você faz a pergunta a Gerson Duque. Não, a pergunta eu não cheguei em Atos ainda, não. A hora que eu chegar. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Gerson, é o seguinte. Peraí. Eu quero saber se você concluiu a sua resposta aqui. A sua fala livre. Você pediu que fosse livre. Você concluiu? Eu ainda tenho muita coisa para ser lido ainda, para falar. Então vai lá, continue. Porque a próxima vai Porque ser depois você vai perguntar, vou ter meu tempo livre para responder, e depois terá 5 minutos de cada para dar a consideração final. Já? Então deixa eu usar meu tempo, então. Deixa eu terminar. Vamos lá. Bom, gente, então eu vou voltar aqui. Vamos lá, senão depois o pessoal não vai entender nada. Bom, já falei da estruturação. Então agora eu vou falar, senhores, de Atos dos Apóstolos que o Gerson leu. E aí eu vou fazer a pergunta para ele em cima disso aqui. Primeiro que eu vou compartilhar que existe irregularidades em Atos dos Apóstolos. Vou mostrar aqui para os senhores. Na hora que compartilhar, você só me comunica aí, Gerson, por gentileza. Ok, obrigado. Tá aparecendo um esboço aí, Gerson? Pode abrir o microfone e me responder, que agora eu não estou vendo a imagem da sua câmera aí, tá? Tá aparecendo. Isso, está mostrando aí Deuteronômio 18, Atos 3, 22, está aparecendo tudo isso? Tá sim. Beleza, senhores. O que eu fiz aqui, senhores? Atos 3, 22 diz assim, ó. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, aí ouvireis em tudo quanto vos disser. Eu peguei essa referência textual, Deuteronômio 18, 18, dentro da Septuaginta, com texto paralelo em Atos 3, 22, peguei Deuteronômio 18, 18 em hebraico e preguei em siríaco, a peshita, para ninguém dizer que isso aí foi por causa do grego. Peguei o aramaico também, tá? Estou compartilhando a tela para os senhores. O que acontece? As palavras do verso de abertura são dadas de várias formas. O que é a palavra de abertura? Que é essa expressão aqui, ó. Moisés com efeito disse. Só essa parte introdutória já existe vários problemas dentro de vários papiros e manuscritos. O mais simples e mais curto é Moses men eipen, que significa Moisés com efeito disse. Essa expressão aqui é atestada pelo papiro 74, Códice Sinaítico, Códice Alexandrino e por assim sucessivamente, conforme está aqui apenas os códigos de cada manuscrito. É provavelmente melhor. Foi preenchido com referência aos pais. Aí existem manuscritos que, em vez de trazer apenas essa expressão, ó, Moses me eipen, diz assim, ó, Moses, você vê que não é mais Moses, já traz Moses, aí traz men, aí vem gar prostus pateras eipen. Aí fica Moisés, os quais Moisés falou aos pais, ou aos sacerdotes, etc e tal. Aí vem a pergunta, vai ficar assim então, Moisés com efeito disse ou Moisés com efeito disse aos pais? É a primeira questão que adentra aqui. Aí depois de Roteos, significa Deus, né? Que é essa expressão aqui, ó. Roteos, aqui, ó. Roteos. Aí você tem esse pronome, ó. Rimão, ok? É uma questão, vamos lá. Só para explicar que existem problemas aí críticos dentro de Atos, tá? Depois eu vou esboçar aqui. Depois de Roteos, os seguintes manuscritos, traga aqui a relação dos manuscritos, possuem rimão, que significa de vós. Já outros manuscritos, como também está aqui a referência, traz a expressão remon, de nós. Ou seja, é de vós ou é de nós? Tem diferença no português? Tem diferença e muita diferença, né? Assim, Tertuliano e Eusébio não fazem uso do pronome nem rimam e nem remo. Isso é uma questão da crítica pessoal para os senhores saberem. Aí vem assim, ó, Pedro fez uso de remon, de nós, pensando nos judeus. Já Lucas faz uso de rimon, de vós, pensando em cristãos. E agora? Eu fico com quem? Eu fico com Pedro ou eu fico com Lucas? Aí os senhores escolhem, tá? Estou mostrando o que existe aí. A suposição mais provável é que Lucas usou nenhum pronome e que os copistas, editores, forneceram o que eles pensavam ajustar. Então, existe irregularidade? Existe irregularidade? Sim, está aí a prova, tá? Existem vários outros pequenos pontos em que a Septuaginta diverge de Atos. A Septuaginta, Deuteronômio 18,15, relata: profeta é que tu adelfonsu Roeme anastese, soi Kyrios roteosu auto acuses de carta panta. As últimas palavras do versículo 22, rosa eanalesse pros rimas, lembra do Deuteronômio 18,19, rosa eanalesse. Embora estes pertencem ao pensamento do versículo 23, Lucas provavelmente cita a Septuaginta de memória.
Agora vamos ao que interessa aqui, que agora vai ficar bom o negócio. O Gerson Duque, ele leu em Atos apenas até o versículo 22. Mas por que será que Gerson Duque, essa é a pergunta que eu farei para ele agora, não leu Atos 3:23? Sabe por quê? Porque aqui está a maior aberração nesse contexto paralelo. Aqui, Atos 23 diz assim, ó. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta... Agora vamos fazer o seguinte, Gerson. Como você disse que aí em Deuteronômio 18 realmente é Jesus, e é Jesus porque Pedro está fazendo menção nessa, segundo Lucas está escrevendo, e você não leu o versículo 23, então eu tenho que respeitar o contexto aí. O versículo 22 fala que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E o versículo 23 é a complementação de Deuteronômio 18:19. Preste bem atenção. Não é? Atos 3:22 cita Deuteronômio 18:18. E o versículo 23 de Atos, do capítulo 3, está fazendo referência ao versículo 19 do capítulo de Deuteronômio 18. E aí vem a pergunta. Não vou fazer a leitura, eu faço a pergunta agora. Vou ler Atos 2:23 diz assim, ó. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será o quê? Exterminada dentre o povo. Olha o que está escrito em grego. Está de passa psique etis eame acuse tu profeto e keino exoletreu tesetai ekitulau. Em hebraico nós temos Vehaya haish asher lo ishma el devarai asher idaber bishmi anochi. Aí aqui, ó, olha o detalhe que lindo aqui que você tem aqui, ó. Ediroshi meimo. Deuteronômio 18:19 pela Septuaginta. Caiho antropos o eame acuse rosa e alalese o profetes epito o nomati no ego equidike so ex autu. Olha só que interessante. O hebraico, o texto grego, aí de Atos 3:23, traz a expressão exoletreu tesetai. Sabe o que isso significa? Ser totalmente exterminado, tá? É o que significa. Aqui, ó, totalmente exterminado. Já a Septuaginta relata o vocábulo ekdikeso. O que significa ekdikeso? Significa punir. E o que o texto hebraico traz? O texto hebraico traz a expressão edirosh, que significa exigir. Agora vem a pergunta, Gerson. Quantas pessoas foram exterminadas por não escutarem Jesus? Quantas? Você vai ter que respeitar o contexto de Atos 3:23 agora, meu amigo. Não adianta pegar o versículo lá do versículo 22 e dizer que isso é o cumprimento de Jesus, mas só que eu quero o versículo 23 agora. Eu estou provando aqui, ó, que 3:23 foi uma manipulação. Pedro manipulou, o escritor Lucas manipulou, porque nem o texto hebraico de Deuteronômio 18:19, nem a Septuaginta vai trazer uma questão de um extermínio. E para mim ficou bom, sabe por quê? Ficou bom? Porque eu quero saber onde está esse cumprimento. Porque se Jesus ensinou, conforme diz aqui, ó, resposta, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Julgar, não exterminar. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12:48. Aí eu coloco aqui, ó. Em nenhum momento pessoas foram exterminadas por não darem créditos às palavras de Jesus. E o registro de Atos fala sobre o extermínio na terra perante o povo e não extermínio no futuro. Vou parar de compartilhar minha tela aqui agora e vou agora terminar para vocês olharem. E agora eu quero a explicação. Segundo Atos 3:23. Diz que quem não ouvisse Jesus, segundo o texto que você leu, essas pessoas teriam que ser exterminadas. Agora vem a pergunta, Jesus. Quantas pessoas morreram naquele momento por não darem crédito à palavra de Jesus? E eu li o texto de João, o qual Jesus falou, aqueles que não deram crédito, e muitas pessoas não deram crédito ao que Jesus falou. Aí ele pergunta, não é cumprimento? Atos 3:22, que diz que é cumprimento de Deuteronômio 18. E o versículo 23, faz o que com ele? Hã? Faz o que com o versículo 23? Não faz nada com ele? Só isola o versículo 22 e por aí vai, 23 fica como? Agora eu te pergunto, Gerson, e por aqui eu encerro o meu tempo. Atos 3:23. Eu quero provas agora dentro da Bíblia. Quantas pessoas morreram por esse Jesus que é semelhante a Moisés, profeta semelhante a Moisés? Quantas pessoas morreram por não terem dado crédito ao que Jesus ensinou, mas a morte física na terra perante o povo? Não é morte espiritual e nem morte no futuro, não. Para o inferno, não. É morte perante o povo na terra. Essa pergunta, aqui eu concluo fazendo essa pergunta para você. Espero que você tenha a capacidade, a coragem,
a destreza de me responder para o público que está assistindo. Se versículo 23 se cumpriu ou não. Se o versículo 23 não se cumpriu, o versículo 22 também não é cumprimento de coisíssima nenhuma. Fique à vontade, Gerson. Você gastou 19 minutos. Ok, obrigado. Minha resposta agora é livre. Pode ser que esteja enganado, mas você tem um poder de botar aquela pressão, a destreza, a capacidade, e isso é um poder de persuasão, sabe que tem muita gente te assistindo. Normal. Eu pensei que você não ia responder, né? No final, a minha pergunta sobre o pessoal, a afirmação, mas no final você falou, não deu para compreender direito se Pedro ele estava equivocado ou se a tradução foi errada ou o que foi, mas depois eu vou assistir o vídeo e ver esse finalzinho aí dessa parte. Outra coisa que você falou antes de a gente chegar na explicação desse texto de Atos aí, da continuação que você leu, é que é muito bom estudar mesmo grego e hebraico. Queria eu poder ter essa oportunidade, ou ter tido, e tempo, e tudo tem que ter um sacrifício. Só que a questão de alguém saber grego, hebraico e tudo mais, não quer dizer que ele esteja interpretando tudo correto. Do contrário, os papas eram para estar todo mundo com a verdade. E quando vai ver, eles pregam coisas, às vezes, simples de bater, só para defender um princípio católico, cultural, que tem dinheiro envolvido, e etc. Então, não é só porque o cara estudou e sabe o hebraico que eu tô certo porque eu sou hebraico, que eu vou ler grego e hebraico aqui. Não, isso não é bem assim. Isso também não quer dizer que esteja errado, entendeu? Mas muita gente, muitas vezes, né, o cara é médico e o outro não é médico, então se o médico está falando disso aqui da medicina, tá certo porque ele é médico. É bom analisar para ver a coerência de cada um, entendeu? Não é de um lado e nem do outro lado. E o que eu estou falando aqui, esse assunto que eu entendo que é Jesus, eu não falo só de mim mesmo. Eu li sobre vários teólogos, gente renomados, PhDs, entendeu? Eu li estudo de vários teólogos. Então, você fala com base em estudo em teólogos, muitos historiadores e tal, você leu sobre isso, não tem a gente como saber algo antigo da história sem lê-la, né? A gente não estava lá para viver. E eu também li e tenho um embasamento de teólogos, eu não tenho um argumento teológico como o seu, você tem um argumento teológico e deu aula e tal, e continua dando aula. Só que eu tenho o que eu estou falando aqui, muitos teólogos PhDs também entendem assim. Beleza, você falou sobre Atos, que a continuação, né, Pedro, ele fala que, cita Moisés, Deuteronômio 18, vai surgir um profeta semelhante a mim, a ele ouvir, e aí Pedro, ele continua, ele dá a continuação, dizendo que quem não ouvia esse profeta, né, Pedro citando, e quem não ouvia esse profeta, como disse Moisés, será exterminado e tal. Isso aí não muda nada, o próprio texto do Antigo Testamento já fala isso, entendeu? Você poderia também fazer essa pergunta logo no começo. A questão de Pedro, se Pedro não citasse essa parte, isso não quer dizer que só é válida esse começo. Moisés disse que Deus vai se levantar um profeta semelhante a ele. Não é válido a sua ideia, é válido todo o contexto, entendeu? É válido todo o contexto. E o que a gente pode pensar sobre isso aí? Ele citou esse contexto. Um exemplo, a gente não está com Pedro agora para pedir uma explicação. Pode ser, aqui eu estou supondo, que se a gente perguntasse, Pedro, mas você quer dizer o quê? Que você citou aí o próprio, ou se ele não citasse, o próprio contexto disse que esse profeta, né, que não poderia pecar, um exemplo, poderia pecar, depois eu falo exterminado, que você fez duas perguntas. Esse profeta poderia pecar contra o Senhor, então você quer dizer que Jesus pode pecar? Pode ser que ele ia responder, dizer, não, isso aqui eu estou me referindo aos profetas, o texto de Moisés se refere aos profetas da época, os profetas que não tenham esse lado divino, um exemplo. Será que ele ia falar desse jeito? E pode ser que não, que ele ia dar outro tipo de interpretação. E se alguém perguntar, seu Pedro, quando você fala que pode pecar, como eu já falei agora, isso aqui que se refere a Jesus, ele vai dizer, não, ele poderia dizer, ele está só, eu estou simplesmente citando o texto todo. Citando ou não, o texto existe lá no Deuteronômio, é só ler. Então, isso aí não é novidade em Pedro citar isso. Agora, Pedro em nenhum momento disse, olha, Moisés escreveu dizendo que vai surgir um profeta semelhante a ele e que o profeta, se esse profeta vier a pecar e tal, e Deus vai fazer isso, e ele em nenhum momento disse, esse profeta aqui, essa continuação se refere a Jesus. Que Jesus também pode pecar, que o Cristo pode pecar. Ele também não falou isso. Ele simplesmente citou o texto.
mas não deu explicação. Ele só citou o texto para dizer que Jesus se incluiria naquilo ali. Ele em nenhum momento disse que o pacote completo era Jesus. Tanto é que Jesus não existiu naquela época. E até a época de Pedro, não. Aquele contexto se referia aos profetas daquela época, porque naquela época, como se citou o contexto, estava tendo falsos profetas e pessoas até de fora fazendo coisas erradas. E Deus disse que ia levantar um profeta, ou seja, profetas de vez em quando, só que ao final da frase diz semelhante a Moisés, que eu entendo que o semelhante a Moisés, que já foi exclusivo, ele se refere a Jesus, entendeu? Então isso aí eu entendo que não muda nada. A questão de, qual foi o profeta que não viu Jesus e foi exterminado? Essa questão de ser exterminado, você já deu até uma preparada aí, eu não interpreto que Jesus ia sair matando alguém. Não, você não me viu, não, você vai morrer. Entendeu? Você não me viu, não, você... Tem coisas na Bíblia que falam assim, o cara no inferno, no Hades, vai ser um sofrimento eterno, vai ser fogo e ranger de dentes e tal. Eu não posso pegar aquilo para dizer que o cara vai ficar eternamente queimando. Entendeu? Eu não posso pegar... E eu já falei no começo que esse texto aí, eu entendo que ele se refere literalmente aos profetas que surgiram naquela época e ao Cristo. Entendeu? Então, essa parte de vai ser exterminado, eu não entendo que se refere a Jesus Cristo. Entendeu? Eu não entendo que se refere a Jesus Cristo. Eu já falei até no começo que a mesma parte que disse que o profeta poderia pecar, Jesus não pode pecar. Então, eu não entendo que essa parte se refere a Jesus, mas se referiu aos profetas, e muitos profetas depois cometeram pecado, sim. Entendeu? E o mesmo eu entendo em relação a quem ouvir esse profeta será exterminado. Agora, claro, muitos tiveram destruição da mente, da alma. Muitos já estavam exterminados, acrescentando minhas palavras, ou mortos espiritualmente. Muitas pessoas que não queriam ouvir a Jesus por inveja, por maldade, o que for, e não abriram-se o olho do entendimento, entendeu? Então eles negavam até a morte que Jesus não era como João diz, entendeu? E é semelhante a pessoas hoje que continuam dizendo não é ele, não é ele, não é ele, que é um princípio, né? Que é até um princípio que você segue, que é um princípio judaico. É um princípio que bebeu no berço dos judeus, que nega. E a virgem que conceberás a luz, chamar Emanuel. Não é Jesus também. E aquele sofredor de Isaías 53, o Cordeiro de Deus. Não, Jesus não é Cordeiro de Deus. Vai porque é um princípio totalmente judaico que vai negar Jesus, porque não aceitaram Jesus. Então, é uma linha de raciocínio, eu respeito, mas eu entendo que Jesus é o único que é semelhante, né, a Moisés, tem essa similitude, e muito maior do que Moisés, e perfeito na ideologia que ele trouxe. Moisés foi um tipo, assim como a lei, e ela serviu de aio até chegar à perfeição, que é a lei do Espírito, que foi trazida por Jesus Cristo. Então, é assim que eu interpreto, que eu entendo. E a questão de... Termino dizendo, né, a minha fala aqui, que é livre. Quantos minutos deu? Passou? 8 minutos. Eu termino falando que é muito legal estudar grego e hebraico, e queria né? Eu estudando isso aí, facilita muito para você ter um conhecimento, uma compreensão maior do que você está estudando, a língua original da época, daquele povo, entendeu? Mas isso não quer dizer que só porque o cara sabe isso, eu sei o grego e hebraico e você não sabe, então logo eu estou certo e você está errado em qualquer assunto. Não foi isso que você disse, não é isso. Mas eu estou dizendo que não é bem assim, entendeu? Do contrário, o Papa, que sabe muito e tem materiais mais do que os protestantes e tal, ele era para ser o dono da verdade, era para ser o cara que mais soubesse da escritura, e quando a gente vai ler o argumento e toda a teologia católica, a gente vê coisas legais e aberrações, textos forçados que são terríveis. Então, é assim que eu interpreto, assim que eu entendo que a questão de Pedro citar o texto todo ou não, isso não ignora o texto que já existe lá. Eu não posso dizer, um exemplo, Pedro pegou esse texto serve, o outro não existe, foi acrescentado, não, está todo ali. Entendeu? Eu não consigo, eu entendo que Pedro, ele não falou em nenhum momento, e se Jesus poderia pecar e tal, não falou em nenhum momento, ele simplesmente citou o texto e aplicou a Jesus. Isso não quer dizer que ele aplicou a Jesus em tudo, porque do contrário, então Jesus era para ser até profetas que surgiram naquele tempo.
E surgiram profetas naquele tempo cumprindo essa profecia. Então, como eu citei logo cedo, que existem profecias que vêm se cumprindo em parte, eu creio que, entendo que os profetas que vieram surgindo, dizendo Jesus vem, assim como a abominação desoladora, que se cumprindo em parte, é tipo assim, a verdade, aquilo que foi profetizado vem, e ainda vai se cumprir o que está em Mateus 24:15, que a grande tribulação, a abominação desoladora, quando acontecer, nunca vai ser uma tribulação tão grande que nunca houve e nunca haverá, ou seja, vai ter ainda a sua concreção. E essa questão dos profetas vindo, eles apontavam para o texto da profecia de Moisés, de que realmente ia vir, e Jesus veio e foi o cumprimento disso. Então, muitas coisas que se referem ao texto de Deuteronômio 18, se refere a profetas de lá, carnais, normais, mas só um foi semelhante a Jesus. A outra parte de ele pecar, ou que seria exterminado literalmente, não entendo que seja literalmente, entendo que a pessoa que não crê em Jesus, ele está morto espiritualmente, entendeu? A gente pode imaginar um extermínio nesse sentido, ou se não um extermínio de que ele seria exterminado no sentido de antigamente o pessoal chegava e matava, mas ele vai ser exterminado no sentido de no final do dia. Quem não crê em Cristo, como diz até os próprios profetas, não é palavra minha, quem não crê em Jesus Cristo será condenado e será exterminado, entendeu? O Apocalipse fala isso do extermínio, que será o fogo eterno, que no sentido de a segunda morte, né? Eu acho que é Apocalipse 20:10 ou 20:15, que fala sobre isso. Então, a gente pode até entender essa questão de extermínio nesse sentido, né? Quem não crê em Jesus, quem não quer Jesus Cristo, ele já é exterminado, né? Já está condenado para esse extermínio que vai acontecer futuramente. É assim que eu entendo. Eu termino minha palavra e falando que você tem 5 minutos finais para o debate, e eu tenho 5 minutos também finais para dar a minha conclusão e termino o debate, e aí você fica livre aí para falar, interagir com a galera. Bom, gente, é o seguinte, como muitos fazem, é isso que me deixa doido, as pessoas que me julgam por ter conhecimento de letra, de hebraico, de grego, e eu queria ter aprendido isso um pouco mais cedo, para não ser burro e idiota, e comer muitas coisas que as pessoas falam por achar, não por fundamentar. Por achar, por entender, por fé, etc e tal. Não, por conjecturas. Eu queria ter aprendido um pouco mais cedo, porque eu acredito que eu não passaria tanto tempo dentro de uma denominação ouvindo um monte de lolota sem fundamentação alguma. Mas o tempo não foi tardio para mim. E agradeço a Deus por isso. Mas, conforme eu fiz a pergunta, o Gerson interpretou Atos 3:23, o exterminar, como espiritual. Só que ele esqueceu de um detalhe, não é pegar o vocábulo exterminar, é pegar o versículo todo, que é ser exterminado perante o povo. Agora, alguém pode me explicar, senhores, como que ele falou morte de alma, extermínio de alma, perante o povo. Então o povo vai ficar vendo assim, vai ver a alma morrendo, a alma sendo exterminada? É morte espiritual. Até hoje eu queria saber o que é morte espiritual, senhores. Está onde isso aí na Bíblia? Morte espiritual. A morte espiritual vai deixar de ter contato com Deus. E o que é deixar de ter contato com Deus? Alguém pode me explicar também? Vocês falam tanto disso, mas nem vocês sabem explicar. Eu quero o versículo. Mas vamos voltar a Atos 3:23, né? Ele falou do versículo isolado. Ele deu o versículo isolado. Se o texto é citado isolado é válido, o que ele falou? Não, Pedro, o versículo 22, Pedro aplica a Jesus. Ao versículo 23, não. Mas é assim, então? Então vamos isolar os textos? Vocês mesmos que dizem ser tão espirituais, só vocês que isolam? Depois eu sou herege. Herege são vocês, que isolam versículos. Tudo. Eu acho que é assim, igual ele falou, do Gerson. Não, eu interpreto assim. Eu acho que é assim. Extermínio é morte espiritual, é o inferno. Não, gente. Extermínio era físico, perante o povo. O povo tinha que ver ser exterminado. Então, quando vocês fizerem contexto paralelo, leia todo o contexto de Atos, capítulo 3, para ver se esse profeta o qual Pedro está fazendo missão, se não é a pessoa de Jesus, o qual o Gerson acredita. E Pedro acreditou, só que Pedro complementou, não complementou, eu pergunto, quantas pessoas morreram por não ter dado crédito à palavra de Jesus no ato fisicamente para todo mundo? Ninguém. Logo, então, isso não passa de uma aberração, mentira e contradição na própria Bíblia, viu, senhores? Tá? Primeiro que a correspondência do versículo 23 de Atos não corresponde nem com o hebraico nem com o grego. Por isso que eu gosto disso, sabe por quê? Porque eu tenho um fundamento e fico com os pés no chão. Eu não fico com a axiologia. Eu não fico pensando. Eu apenas provo por A e mais B. Aí os senhores com a sua fé, não, porque eu creio que esse versículo 23, grande merda.
Você crê que o versículo 23 não se aplica a Jesus, só 22. É o que você crê, mas está no texto, viu, senhores? Está escrito na Bíblia, tá? E um bom entendedor, não é ignorante, um bom entendedor sabe que esse texto é contraditório com Deuteronômio 18. Sabe o que faz então? Faz assim, ó. Os senhores pegam a Bíblia dos senhores, no versículo 23, e rasgam. Deixa apenas o versículo 22. O resto rasga tudo. Não só em Atos 3, 23, não. Muitas partes da Bíblia, os senhores que apenas acham, crê nessa questão de espiritualidade e não tem conhecimento nenhum, fundamento nenhum, então os senhores começam, né, aqui, quando o senhor bateu o olho na Bíblia e vê, isso aqui não poderia estar aqui. Aí isso rasga, é mais fácil. Assim a sua fé fica perfeita. Assim o que você acha, o que você entende, vai ficar perfeito. É melhor para você, sabe por quê? Porque você vai se sentir bem assim. Porque eu, professor Sabino, não me preocupo com isso não, meu amigo. Apenas coloco para vocês, públicos que admiram meu trabalho, o que é a verdade nua e crua. Por isso que eu tive que sair dentro de uma denominação, porque lá não poderia dizer o que eu digo hoje na internet. Por isso que muitos ficam doidos e putos comigo. E é para ficar mesmo. Como eu já falei, aqui tem café no bule. E aqui rasga tudo mesmo. Rasgar no sentido de colocar para vocês o que é ali. Aí o que você vai fazer, meu amigo, isso não é problema meu. É de vocês. Quantos minutos ainda tenho? Pode abrir o... Ok. Então eu quero agradecer a todos vocês, senhores, que estiveram comigo aqui. Tem muito mais coisas, mas se você quiser o esboço desse debate de hoje, vai estar no meu site, que é o www.professorfabio.sabino.com.br. Não esqueça de curtir lá a minha fanpage, Professor Fábio Sabino, no Facebook. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque daqui para frente eu vou fazer hangout sozinho, aqui ao vivo, Zona Luz, com alguns temas. Só que vai ser assim, vai bater na minha cabeça e eu vou abrir o hangout para o senhor. Então, estejam atentos na minha fanpage e no meu canal do YouTube para os senhores saberem. Querem esses bolsos mais materiais? Só entrar lá no meu site. Muito obrigado a todos vocês. Gerson, muito obrigado também. Eu espero só fazer minha conclusão para fazer esses agradecimentos e não nesses 5 minutos aqui finais. A gente faz nossos agradecimentos, faz só a conclusão e assim fica melhor. Muito obrigado. Vamos lá, mais 5 minutos. No Antigo Testamento, muitos que não creram e não aceitaram as palavras de muitos profetas, até pessoas de outras nações, a gente não vê também morrendo no ato. Entendeu? Existem muitas pessoas no Antigo Testamento que não aceitaram que os profetas morreram, como você falou, no ato. Eu quero ver alguém morrendo por Jesus no ato. Entendeu? E muitos não morreram. Muitos, diz as Escrituras, dos judeus não aceitaram o Cristo. Vemos no final de Mateus ele dizendo, ô Israel, quantas vezes eu, como uma galinha, eu quis esconder ou guardar vocês debaixo das minhas asas. E supostamente ele falava que iria ser invadido e tal. Supostamente ele estava se referindo ao ano 70, onde o general Tito invadiu e destruiu. Então foram todos consumidos, entre aspas, não todos em si. Uma hipérbole aqui. Entendeu? Mas por nós acreditarem no Cristo, em Jesus, que ele era aquele profeta que viria e tal. Então vemos que não foi no ato. No Antigo Testamento, muitas pessoas que também negaram o que os profetas diziam e até matavam os profetas, não foram mortos no ato e eram mortos depois. Às vezes a outra geração eram mortas quando Nabucodonosor e outros povos, reinos invadiam. Jesus a mesma coisa. Ele falou que iria haver uma catástrofe tal, que seria invadido, que o templo em Mateus 24, a partir do versículo 1, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70 foi invadido e queimou todo o templo. E o ouro derreteu. E diz o Flávio Josefo que tiveram que quebrar as pedras para tirar o ouro que estava derretido. E com isso cumpriu a profecia, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E só temos agora o muro que ficava guardando o tempo, que é um muro das lamentações e tal. Mas não foram no Antigo Testamento pessoas mortas no ato. Entendeu? E lembrando que eu vejo que eu falo sempre sobre essa questão de estudar, de teólogos e tal, eu quero dizer que o que eu estou falando aqui, imaginando, e eu entendo que seja Jesus, muitos teólogos que têm um embasamento acadêmico no grego, no hebraico, nos originais, entendem assim, entendeu? Então, aqui não é só é minha ideia, não é isso. Isso não quer dizer que eu esteja certo ou errado. Mas eu quero dizer que eu li teólogos que falam que não creem assim, como você não crê assim, e eu li teólogos que leem assim.
Eu tenho algumas enciclopédias aqui também que tem teólogos que creem assim, entendeu? Então, não é só de mim, um cara que está falando, ou que ele é burro, ou que ele é aquilo, não é bem assim, eu li, entendeu? E pode ser que eu não tenha uma linguagem para ler no hebraico e tal, para fazer aquela coisa bonita, até para impressionar a galera, mas eu li sobre esse pessoal e tem fonte, se alguém quiser, eu falo, não, eu li isso aqui, dá uma lida lá e vê o que você entende de maneira democrática. 2 minutos. E eu termino isso aqui, né? Eu termino essa palavra. Não, a gente vai fazer a consideração quando terminar, então deixa eu terminar aqui falando pertinente ao tema. Eu entendo que seja Jesus. Eu não entendo que Pedro esteja errado. Pedro andou com Jesus e para mim, eles têm autoridade até espiritual. Jesus ensinava dizendo, isso aqui sou eu, assim como ele ensinou os que estavam a Emaús, né, e vinha, começando com Moisés, e todos os profetas expunham o que toda a escritura do Antigo Testamento contava sobre ele. Então ele dizia, isso aqui é sobre mim, e o pessoal não falava merda. Tanto é que, segundo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16, Pedro fala, nós não demos vocês a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, usando fábulas engenhosamente, né, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas da sua glória, quando ele recebeu de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi dirigida a seguinte voz, esse é meu filho amado, a quem eu tenho um prazer. E nós estávamos com ele, ouvimos essa voz quando estávamos com ele no Monte Santo. Por isso temos mais ainda firmada as palavras dos profetas, as quais vocês fazem bem em atendê-la, assim como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo que primeiramente que... Fábio Sabino, nenhuma profecia da Escritura ela é de particular interpretação, porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então, eu entendo que esses profetas que escreveram, você disse que eles entenderam errado, ele tem muito, e são mais dignos, isso é racional e inteligente, é mais digno de crença, pessoas que deram sua vida, e ninguém vai dar uma vida por uma mentira, deram sua vida para dizer que viveu aquilo que era verdade. Eu entendo que eles são mais dignos de confiabilidade do que qualquer teólogo de qualquer século, ainda mais do século XXI, que está longe de distância, anos-luz. Então eu fico com os apóstolos, respeito qualquer um, a interpretação de qualquer um, e respeito a interpretação, é um grande estudioso, mas eu fico com os apóstolos, eu fico com Paulo. Acabou o tempo. É isso aí. Bom, gente, deixa eu só colocar aqui, fazer meus agradecimentos finais. Bom, o Gerson fez essa solicitação porque ele falou no seu vídeo que ele tinha fundamentos, não conseguiu papar, porque não teve tempo, toda hora eu fazia trocadilho, então, toda hora interrompia o tempo dele. Quem assistiu o primeiro vídeo, viu esse, aí vem a pergunta, tem alguma diferença? Nenhuma, né? Hoje ele teve o tempo, falou um monte do que ele acha, fez salada, citando versículos, isso e aquilo, ou seja, não fundamentou, não houve fundamentação, não houve nada como foi o primeiro. Respeito ele como pessoa, mas como uma pessoa para debater com a minha pessoa é muito difícil. Não digo impossível, mas tem que ter fundamentos. Não a axologia, né? O que eu fico com o Paulo, fica a Bíblia inspirada, isso, profecia inspirada, tal, essa coisa. Não. Teólogo não lida com isso. Teólogo verdadeiro, não teólogo de denominação, tá? Teólogo que pertence à denominação, ele vai defender a cartilha da igreja dele. Eu sou um teólogo neutro, tá? Então, Gerson, muito obrigado. Você fez o vídeo, estou aqui, fiz a minha parte, agradeço você pelo convite. Coloquei os fundamentos naquele dia, nem pude colocar, porque tinha muita gente. Então, assim como você, Gerson, eu peço para as outras pessoas que estudem um pouquinho mais, gente. Quando vocês começam, eu quero desafiar o professor Fábio Sabino, porque tem um monte de gente aí fazendo vídeo no YouTube, achando que eu vou dar ibope. Eu não dou ibope, gente. Eu tenho mais o que fazer. Mas como o Gerson estava no primeiro hangout, fui eu quem convidei, e agora é essa. Agora, o senhor quer me debater? Eu não vou fazer, pessoal. Vai estudar primeiro. Isso não é vanglória, não. Vai estudar primeiro, antes dos senhores quererem debater comigo. Vou estudar grego e hebraico, sim. Porque, para mim, debater com pessoas que não têm esse conhecimento, hoje, a partir de hoje, eu não debato mais. Sabe o que é isso? É perder meu tempo precioso de fazer os meus trabalhos, as minhas análises. Então, a partir de hoje, eu só debato com pessoas que tenham o mínimo de conhecimento daquilo que eu lido. Porque para mim ficar uma hora e pouco aqui, gente, ouvindo achismo, axologia, cada um acha, para mim não interessa. Isso aí eu já fui.
quando é lá da religião. Um abraço para todos vocês, sucesso, não se esqueça do meu trabalho, não tem como dar um abraço para todo mundo aqui, mas fica aqui o recado para os senhores, tá? Quer conhecer meu trabalho? Entra no meu site e procure estudar, que aí fica melhor. Quando você... Ah, ele tem mais. Quando eu peguei não disse que era um PhD, o cara, ó, correu. Mas se prepare, que parece que vai vir um debate bom aí, numa rede de televisão. Eu e um que diz conhecer hebraico e grego. Se prepare, o cara é conhecidíssimo. Vou dar só aqui, não vou falar o nome não. Mas vão se preparando, se inscreva no meu canal, na minha fanpage, no meu Facebook, que quando for esse debate vai ser em rede de TV aberta. Aí os senhores vão ver o que sou eu, professor Fábio Sabino, debatendo com pessoas que dizem ser acadêmicos. E essa pessoa parece que tem uma bagagem. Vai ser muito bom. Sucesso a todos vocês. Gerson, obrigado. O rapaz aí que ficou aí no time aí, fica agradecido também. Ó, em termos de tempo, foi show. Cada um ficou à vontade e falou aquilo que tinha que ser dito. Muito obrigado, Gerson. Sucesso para você aí no cavaquinho. E já sabe, hein? Quando eu for aí para sua região, eu quero fazer a canja no rebolo. Não toco o corda, mas rebolo tantã é comigo. Estamos juntos, misturados. Volta, você como pessoa, uma pessoa extraordinária. Gosto de ver, admiro o seu trabalho, gosto de você, mas como uma questão de criticar, de debater dentro da Bíblia. Volto. Você é jovem, tem muito ainda que estudar. Tem muito ainda que estudar. O lado bom é quando a pessoa é humilde e fala, não, eu vou estudar, e é bom. Não pode ser presunçoso, arrogante, que aí não vale a pena, né? Mas você tem tempo, você tem para isso, lógico. O negócio é música. Mas se você tiver um tempinho, quiser aprender hebraico e grego, vou falar para você, eu estou aqui para poder te auxiliar e ajudar. Muito obrigado pelo carinho do seu amigo e de todos, e sucesso para todos também. Posso dar minhas considerações, pessoal? Obrigado. Quando vim aqui, vamos fazer esse samba mesmo. Gostei daquela repicada aí no final do tantão. Legal. Eu não tenho, como eu falei, um argumento. Eu não conheço o grego e hebraico, e pelo que eu vi, o que você gosta de debater é assim, ó, o grego e hebraico diz isso, aí o outro vai dizer, não, o grego e hebraico não interpreta bem assim, porque esse verbo está no tronco tal. Eu acho que o seu tipo de debate é esse, e isso não é novidade para você saber que você não vai encontrar isso de mim. Malmente o português, entendeu? Só que, caso você negue que eu não trouxe um tipo de argumento e não procurei ser lógico no argumento com fundamento, pode ser que seja errado sim ou certo, mas eu trouxe um argumento. Eu não falei coisa com coisa, eu estudei e trouxe um argumento, entendeu? Agora eu não trouxe um argumento vindo no original, que eu vou falar o que eu sei, né? Normal. Agora dizer que eu falei coisa com coisa, não veio com argumento, tal, não. Estudar, a gente tem que estudar mesmo, e eu faço questão de estudar grego e hebraico, muito bom. Mas que eu vim com argumento, houve uma diferença do Hangout, porque eu apareci, estava dando aula e pego de surpresa, fez perguntas, eu estudei sobre o assunto e vim aqui com um argumento totalmente lógico, totalmente racional. Isso não quer dizer que eu esteja certo ou errado, embora eu entendo que eu esteja certo, porque o que eu falo não é só de mim, de um cara que não estudou, não foi para a faculdade, mas eu li de teólogos. Então, isso é legal, porque um teólogo está falando e você não é teólogo, eu sei, mas eu falo também com base em outros teólogos, em outros PhDs que entendem assim. Olha que coisa interessante. A questão de eu não entender como você entende, isso não quer dizer porque eu não sei o grego e o hebraico, porque existem pessoas que sabem o grego, o hebraico, o aramaico, o hebraico arcaico e etc., e entendem, assim como eu entendo, que é o Cristo. E eles vêm de maneira minuciosa. É isso aí. Eu peço para o pessoal que vai estar comentando no YouTube, porque da outra vez, no outro vídeo, tem pessoas que eles ignoram, até seus vídeos mesmo, professor Sabino, tem pessoas que ignoram o assunto abordado e começam a ofender. E quando você vai ver, não é uma criança, né, que é movida pela paixão, e você falou contra. Outra coisa que eu quero falar é que eu não fico em igreja. Eu me reúno com o pessoal, ali e aqui, mas não tem líder, não tem... A gente chama pelo nome, é totalmente diferente. O dinheiro, se a gente der, é algo que a gente viu, que está precisando ajudar alguém, mas não tem negócio de dízimo e tal. Entendeu? Mas só que tem gente que ignora todo o assunto, fazem nos meus vídeos, fazem nos seus vídeos, todo mundo, e vai ofendendo. Geralmente, a maioria das pessoas que fazem isso, eu clico em banir, eu não clico nem apagar o comentário, mas eu clico em banir do canal, ou seja, ele não consegue mais comentar. E eu não gosto de fazer isso. Pode fazer crítica. Ô, Gerson, o que você está falando é errado. O que você está falando
é sem fundamento, você precisa estudar mais, eu discordo, eu entendo assim, pode criticar. Você vai ver muitas críticas no meu canal que eu permito, né? O pessoal vai ver. Só que o pessoal que vem vindo para fazer chacota, para fazer brincadeira, ainda mais sendo adulto, e muitos que se dizem seguir o eterno, que quer viver em amor, usando palavrões, isso é feio. Para gente que segue um ser espiritual, que crê que existe um mundo além dessa escala aqui horizontal, existe um mundo no vertical. Isso é feio o pessoal fazer isso, não só nos meus vídeos, nos seus vídeos também. Então, eu espero que, principalmente esse pessoal que está nos assistindo, que não venha assim, que comentem. Eu discordo, Gerson, ou eu concordo, Gerson, eu discordo, professor Sabino, eu concordo. E que a gente venha crescer, que o argumento venha prevalecer. Não grito, não isso e aquilo, mas o argumento, né? Que a gente tiver o argumento mais racional, mais coerente, prevalece isso para a gente crescer junto. Não, ninguém ganha nada, não estou ganhando nada em relação a você está certo, você não é isso. A questão é debater, expor as ideias. Eu vou estar assistindo o vídeo, que vai dar para eu estar analisando o que você falou mais, do hebraico e tal, com mais calma e a gente crescer junto. Então, eu agradeço por essa moral, por permitir, mesmo eu sendo um cara que frequentou faculdade, eu estudou idioma, você veio aqui e permitiu eu poder estar falando melhor, eu agradeço mesmo. E quando eu for aí também, a gente vai marcar um pagodinho. Quando vir aqui, me fala aí, e quando eu for estudar grego e hebraico, eu certamente vou te procurar. Sei que você tem uns estudos muito bons, uns DVDs aí legais, uns livros bons. Eu estava vendo um livro que é até um livro que não existe aquele tipo de tema, eu estava dando uma lida e achei muito interessante e eu faço questão. Valeu, abração a todo mundo aí, tudo fica na... Beleza. Senhores, muito obrigado. Estou encerrando a transmissão. Sucesso a todos vocês. Um bom final de semana aí, repleto de coisas maravilhosas. Pode ser mulher, comida, dinheiro. Cada um sabe o que é bom para si mesmo. Sucesso a vocês, um bom final de semana. E eu espero que vocês possam adentrar lá no meu site e adquirir meus produtos. E com toda a honra aqui e todo o prestígio, semana que vem tem mais novidades para vocês. Abraço, sucesso. Dartão, olá no Skype. Falou, Jéssica. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau.